Senhor esteja convosco. De nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem uns nos outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Não podemos fazer mais nada do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cadeira. Bote lá embaixo, eu vou ficar lá embaixo hoje. E você vinha para cá, quero nem conversa. Oh, glória. Vira aí para lá, porque vai dar interferência, a caixa de som para lá. Fique na minha frente, não dá um chute. Isso. Pegando direitinho. Se quiser ficar, fique aí, veja aí como é melhor. Na nossa vida, algo acontece no nosso coração, mas só acontece no coração de quem acredita. Não acreditar não acontece nada. A gente vai entrar na igreja, sair da igreja e vai acontecer coisa nenhuma. O evangelho de hoje é Lucas, todos esses dias. Por quê? Porque está chegando o fim do ano litúrgico na Igreja Católica. Quando é o fim do ano litúrgico? Final de novembro. O último domingo de novembro, em geral, é o último domingo do tempo. Termina um ano. E em dezembro, com o advento, começa outro ano. Então, o ano, para nós católicos, não é o final do ano, 31 de dezembro, nada disso, 31 de dezembro, não serve nada para a gente, não, é nada. Para nós, o novo ano é agora já, no advento. Tá? Então, tem 1 mês e pouco ainda desse ano, o ano está terminando. Naquele tempo, agora, na hora que é anunciado, acontece. Aqui está escrito que milhares de pessoas se reuniram em torno de Nosso Senhor. Não é centena não, milhares. Nem um Manzotti consegue, né? Nem ele conseguia colocar tanta gente. Então, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem nos outros, porque queriam ver Nosso Senhor. Mas o que eles queriam de Nosso Senhor? Ser curado. Eles não tinham entendido ainda que a coisa essencial, a coisa mais importante, não é a cura física. É a cura do coração, é o perdão do pecado. Mas ainda hoje pouca gente entende. Corre tudinho para uma cura física aí. Aqui mesmo da igreja, tenho certeza.
Agora, a cura mais importante, que é a confissão, eita! A cura mais importante, que é lutar contra o pecado, não quer, mas quer ser curado de tudo. É dor de dente, é dor de cabelo, é não sei o que, dor de cabeça, dor de cabelo, não sei se existe não. Dor de cabeça, dor de ouvido, tudo quer ser curado. Mas para confessar, fazer uma confissão boa e lutar contra o pecado, não vem, né? Vem um ou dois assim, antes da missa, aí vem um ou dois. Eu fico feliz quando vem, né? Mas se inventaram uma missa de cura, eu não sei de quem, corre todo mundo. Pois bem, então eles queriam, igual hoje, eles queriam ser curados, a ponto de uns pisarem nos outros. Hoje não tem mais isso não. Igualzinho. Jesus começou a falar. Só que ele, antes de tudo, ele fala com os discípulos, é o que está escrito aqui. Está falando com a gente não, está falando com os discípulos. E o que é que ele diz? De novo, nosso Senhor está atacando os fariseus. E se ele ataca os fariseus, o que é que eu vou fazer? Igualzinho, vou atacar os fariseus aí. Arruma aí, ó, fazendo barulho. Ó. Eita, Macumbal. O inferno está feliz, ó, com essas músicas aí. Está atacando os fariseus. Ele está falando aqui do fermento dos fariseus. Fariseu, eu queria que vocês entendessem, você que está em casa, esse me botou a cama bem aqui, eu tenho que olhar de banda assim, que eu estou com dor de pescoço. Tem que ser assim, olha. Né? Os fariseus eram gente ruim, tá? Tipo assim, gente de igreja, da igreja dos judeus, que eles eram contra Nosso Senhor. Gente de igreja contra Nosso Senhor. Ainda hoje tem, que diz que ensina Deus e não ensina nada. Então, eles liam lá a Sagrada Escritura deles, né? Ensinava, às vezes até ensinava certo, mas eles não faziam. Aí dizia, não pode roubar, e eles roubavam. E enganavam o povo. Hoje em dia tem fariseu não, né? Tá cheio. E nessa época que tem, né? E arruma aí querendo entrar na igreja, prometendo tudo. Eles prometem tudo, não sei onde é que eles vão arranjar, né? Promete caixão de defunto, dentadura, tudo que você quiser eles vão dar. Mas só a metade. Se ganhar, se não ganhar, não dá. A outra metade. É arruma de fariseu. Então Nosso Senhor está se colocando contra eles. E aqui está falando de que? Da hipocrisia. O que é hipocrisia? O que é o hipócrita? É a palavra grega. Vocês já estudaram grego? Já? Já estudaram grego? Mas conhece grego. Diga aí, hipocrisia. Pronto, é grego, está vendo? Eles falam grego, né? É uma palavra grega, hipocrisia. Tá certo? Então, Jesus condena neles o que é a hipocrisia. E o que é a hipocrisia? É você aparentar uma coisa e você não ser aquilo que você aparenta. Ou seja, é a falsidade. Você aparece, por exemplo, na igreja aqui, todo bonitão, todo com cara de santo, e você é o cão. Hipócrita. É o falso pastor. Não tem aquela história do bom pastor? Lembram da história? Onde é que está o bom pastor? Qual é o evangelho? Já que lembram, qual é o evangelho? João 10. Muito bem, João 10. Jesus fala que ele é o bom pastor. Mas ele diz que tem falso pastor, irmãos. Quem é o falso pastor? Quem promete coisa e não faz. Quem não dá a vida para as ovelhas. É falso. E Jesus disse que esses falsos aí, eles não entram no curral direitinho não, no redil, né? Eles pulam a cerca. É tudo falso. O falso pastor, quero que você entenda,
Ele não está interessado no bem da ovelha, não está interessado no bem de vocês, não. Ele está interessado nele, em ganhar dinheiro para ele, em vantagem para ele. Esse é o falso pastor, que aqui tem, e nesse período de eleição é que tem mesmo. É tudo falso pastor. Isso daí. Só que nessa época aqui, tinha na religião, tinha gente da religião assim. Tinha sacerdote assim, tinha fariseu assim, tinha saduceu assim. Era gente dentro da casa de Deus, enganando o povo. Aí dizia, meu filho, olha, está vendo aquele negócio? Bote ali a moeda para Deus. Aí ele pegava aquela caixa, quebrava, botava o dinheiro dentro do bolso, e nada de Deus era para ele. Falso. Falso pastor. Engana o povo, é falso. Isso é o hipócrita. É aquele que é falso. Tá? Então nosso Senhor se colocou contra eles. E diz o seguinte, ó, e também o falso, ele esconde. Ele esconde, é igual unha de gato, né? O gato tá as unhas e esconde as unhas, né? É igual unha de gato, o falso. Ele esconde a falsidade dele. E nosso Senhor diz, ó, nada há de escondido que não venha a ser revelado. Então, irmãos, não esconda não, porque tudo vai ser revelado. Tudo que você fizer, ainda no escondido, um dia você vai ser julgado, meu irmão. Você está escondendo de quem? Todo mundo vai ver teu pecado no dia de juízo. Então não peque não, porque todo mundo vai ver. Né? Então ele além de ser falso, ele esconde os erros, né? Todo mundo esconde, né? Ninguém quer mostrar os erros, né? Adão e Eva, né? Quando pecaram, esconderam. E se vocês prestam atenção na história do Adão e Eva, eu fiz um vídeo aí sobre essa história. Eles antes de pecar estavam nus e nem ligavam, porque tinha inocência. Depois que pecaram, perderam a inocência. E aí a gente já nasce com essa inocência perdida. Antes eles tinham inocência. Homem e mulher viviam, pode ler o texto lá, antes do pecado. Eles viviam nu assim, os dois, né? Bote hoje homem e mulher nu dentro do quarto para ver o destroço. Homem que é homem e mulher que é mulher. Porque se não é, né? Porque às vezes o homem hoje é mulher e a mulher é homem, aí fica uma doidice. Mas eles tinham inocência antes e perderam por causa do pecado. Tá? Então, esses aqui, e depois, é isso que eu quero falar do pecado. E quando eles perderam a inocência lá, eles se esconderam de Deus. Quando a gente perde a inocência, que a gente peca, o que é que vem com o pecado? Vergonha. A vergonha. Ou não é? Por quê? Porque ninguém quer mostrar o mal feito que fez, nem quer que os outros vejam. Por então, se você não quer, não faça, porque no dia de juízo vai ser revelado, né? Nada há de escondido que não venha a ser revelado, nada há de oculto que não venha a ser conhecido, ou seja, tudo vai ser conhecido. Essa roubareira dessa ruma de política vai ser tudo conhecido. Só que no caso deles, por que eu falo tanto? Porque é o ano de eleição, se não fosse não estava falando não. No caso deles, como estão enganando o povo e como estão tirando o dinheiro do povo, sabe o que vai acontecer? Diga aí. Vão devolver, ou devolve o que roubou, ou então vai pagar. E se não conseguir pagar, meu filho vai para o inferno. Eles estão pensando que é brincadeira. Homem não entra em política não, porque é uma coisa tão séria. Cada centavo que você prometeu e não fez, você pensa que Deus esquece. Eu me lembro de um que esteve aqui, tirando foto, prometendo emprego. Até hoje, por isso que agora não entra mais nenhum. Até hoje. Ele pensa que ele se safou. Foi eleito e é candidato de novo. Aqui não.
aqueles empregos para aquelas... Eu me lembro tudinho aqui dessa história. Aquele emprego para aquela senhora que ele prometeu, ele está devendo a Deus. E eu disse na venda dele: vai ter que devolver esse dinheiro e esse emprego. Mas problema seu. Problema seu. Então não quero entrar não, porque eles vão pagar. Essa falta de saúde que tem no nosso bairro, essa falta de educação, essa violência, né, que eles prometem e não fazem, eles vão responder diante de Deus. Cada palavra que eu digo, ainda mais prometer para uma comunidade carente, né? Porque aqui é uma comunidade carente, você vai responder. E se vocês têm, é carente, é pobre, mas tem a coisinha, tem gente aqui atrás que não tem nada. Esses dias, essas meninas aí foram distribuir presente, nós conseguimos mais de 100, foi? Quantos foram? 200. E tem mais 100 chegando. Só que eu não quis fazer na igreja, porque não pode haver aglomeração. Então, nós fomos distribuir nas casas. Né? Então, por que eu estou falando isso? O que eu estava falando? Estou ficando velho, né? Que eu falo as coisas, não sei para quê. Por que eu estou falando isso? Hein? Para dizer que a igreja precisa ir, né? Não fazer como os políticos, que promete e não faz. A gente aqui não promete nada, mas quando consegue, leva para lá. Não, está falando assim: vocês têm necessidade, eu sei, vocês são pobres, mas tem gente aqui atrás que não tem nada. Essas crianças aí, ali numa Curia, a rua de uma Curia, coisa assim, não tem esgoto lá. Aqui tem uma certa área aqui que tem. Mas quando chove, isso aí eu sei, porque quando eu venho, né? E eu venho todo dia, quando eu venho, quando eu desço, quando eu subo, quando chove, fica aquela coisa tudo suja na rua, que é doença para vocês também. Mas só que lá nem isso tem, nem esgoto tem. E as crianças estão tudo na rua. Homem, isso é um pecado muito grande desse povo que vinha aqui prometer, e eu sei que tiraram o voto de lá também, e não fizeram nada. Então, cada criança dessa doente, a culpa é deles. Eles vão responder diante de Deus. A igreja pode fazer pouco, a gente não tem esse dinheiro todo que eles têm. Mas o que a gente tem, que é da igreja e que é de pessoas que ajudam, a gente vai dar para quem não tem. Não vou prometer, ninguém prometeu nada lá. A gente conseguiu e levou. Nas casas, porque hoje não pode aglomerar. Tá certo? Então, é um pecado grave esse, você chegar numa área. Eu não tenho coragem de fazer isso não, chegar aí no lugar, ainda bem que eu não quero, nem penso em ser político, nem não vou nunca, né? Chegar no lugar, prometer com pessoas carentes e não fazer. Tem as fotos aí, nós colocamos as fotos dos bichinhos tudinho aí, né? Tem um com camisa do Ceará ou camisa do Fortaleza, bem pequenininho o bichinho, né? Fica feliz quando recebe, né? Coitada, a criança ali não sabe que ela é explorada, porque o governo deveria dar um sistema de esgoto e não dá. Ela já nasce explorada, aquela criança. Ela nunca vai ter a saúde de uma criança rica, quando deveria ter. Né? Então a primeira coisa aqui, que se esse pessoal todinho aí tivesse vergonha, era fazer esgoto aqui atrás e melhorar esse que tem aqui para vocês. Segunda, saúde. Aqui era para ter um UPA já, né? E não é UPA, aquele cavalinho não, é uma coisa que preste. Até um hospital para cá. Aqui na nossa área são 42 mil habitantes, é uma cidade isso aqui. O bairro aqui é uma cidade. Uma cidade de 40 mil habitantes sem nenhum hospital, pronto. Nós aqui. Uma cidade de 42 mil habitantes sem nenhuma faculdade, nós. Aqui devia ter faculdade, curso técnico para esses meninos aí tudo em estudar. Por que tem que sair daqui para estudar? Esses caras estão vindo aqui pedir voto, eles façam. Devia ter um hospital para vocês. Não estou pedindo para mim não, é para vocês.
E de graça. De graça. E devia ter esgoto, que é a primeira coisa. Porque as crianças aqui de trás vão tudo crescer doente. E os políticos são responsáveis. Eles vão responder diante do nosso Senhor. Então é contra essa gente aqui que nosso Senhor está falando, viu? E às vezes ele faz até o sinal da cruz. Quando o polícia faz o sinal da cruz, eu saio correndo, porque eu tenho medo. Que eu sei lá o que vem, né? Porque não pode fazer, eles não acreditam no Senhor. Nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, olha o que nosso Senhor está dizendo: tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz. Tudo que a gente diz, irmão, diga com a voz forte para todo mundo escutar, porque no dia do juízo, tudo que eu disser, tudo que eu fizer, tudo vai ser, todo mundo vai conhecer. Por isso não diga palavrão, não, porque no dia, eita, arruma de palavrão que você disse a vida todinha, todo mundo vai ouvir. Né? Então, tudo que você disser, que seja na verdade, seja em Deus, porque vai ser revelado quem a gente é. Né? Ou seja, nosso Senhor está dizendo hoje, não sejam falsos, não. Tudo que é pronunciado ao pé do ouvido será proclamado em cima dos telhados. Principalmente as coisas ruins. Quando é coisa boa, tudo bem. Mas quando é coisa ruim, a gente fala coisa ruim, fala dos outros, calunia os outros, às vezes é mentira. Acusaram aquele padre lá de uma ruma de coisa, estão dizendo agora que é tudo mentira, a acusação. Mas teve uma ruma de gente que julgou o padre. O que ele foi chamar de vagabundo, né? Foi. E agora estão dizendo que é tudo mentira. Né? Então, cuidado com o que a gente diz. Que a gente fala do outro, às vezes toda hora falando do outro. Fez aquilo ali, não sei o quê, e às vezes nem fez. Nem fez. Né? Pronto. Então, tudo que eu disser, isso é a primeira coisa que ele diz hoje, tudo que eu disser será, todo mundo vai escutar. Tudo que eu tiver dito, feito na minha vida todinha, todo mundo vai ver. Mas não se preocupe não, meu filho, porque todo mundo é pecador, então não se preocupe, porque todo mundo vai ser revelado o pecado de todo mundo. Os 2 anos que nunca pecaram foi Nossa Senhora e Nosso Senhor. Nós tudinho tem pecado. Isso é uma coisa. Aí ele diz outra coisa. Meus amigos, chama a gente de amigo, né? Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Não tenhais medo dos poderosos, dos políticos, da violência. Não tenha medo, não. Ah, mas vão entrar aqui e vão matar. Se matar nós, a gente vai para o céu. Você está com medo de quê? Se eu estou na graça de Deus, vivendo na graça de Deus, falando a verdade de Deus, eu estou medo de quê? Medo de quê? De morrer? Mas se eu morrer em Deus, né? Eu vou para o céu. E eu não vou ficar nessa terra para sempre. Então diga a verdade. Já esconder a verdade para quê? Com medo deles de quê? Deles? Eles que têm que ter medo de mim, que eu estou falando a verdade. E eles sabem que eu estou falando a verdade. Né? Tenha medo de dizer a verdade, não. Ah, eu vou lhe matar. Mate. Mate com gosto de gás. Né? Eu estou na graça. Agora, se você não está na graça de Deus, aí tenha medo mesmo, pode ter. Se eu morrer fora da graça de Deus, aí eu tenho que ter medo. Mas se eu estou na graça de Deus, orando, confessando, adorando, comungando, medo de quê? Medo de sem vergonha? Mas medo da mentira? Que isso é mentira, eles estão vendo a mentira. Medo da violência? E daí? Né? É não sei o que está dizendo. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, que são violentos e são poderosos. E não podem fazer mais do que isso. Eles só podem matar o corpo e se matar. E eles vão morrer também. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Eu tenho que temer a quem? A Deus. Não é ter medo de Deus, mas temer a Deus, ter temor de Deus. Por quê? Porque as minhas ações
podem me levar para o inferno. Essa vida aqui, ela vai acabar. Eu estou com 59, igual aquele Fusca velho, sem gasolina. Quase não está chegando mais, né? E sem dinheiro para botar gasolina, né? Vai ficando velho desse jeito, aquele carro velho, né? Que vai, depois de 60, parece uma ruma de coisa. Meu pescoço toda hora fazendo creque. Hoje eu fui para o médico disse, meu filho, você é velhice mesmo, está chegando. Como é que eu conserto isso? Conserta não, vai ficar esse creque aí até o final. É um carro velho que está já, né? Buzina velha não presta, os pneus velhos tudo careca, é assim, né? Então é a vida, né? A gente não tem que ter medo da morte. Eu não tenho medo da morte, não. Tem que ter medo se não está na graça de Deus, aí tem. Mas se eu estou na graça de Deus, eu vou ter que morrer mesmo. Eu não vou me matar, mas eu vou morrer, né? Então, o que eu tenho que pelejar é para estar na graça de Deus. E não ter medo de ninguém. Eu tenho que ter medo de ir para o inferno. Sofrimento, sim, sofrimento é outra coisa, né? Ninguém quer sofrer. Se eu disser que eu quero sofrer, eu estou doente mesmo. Nem Nosso Senhor queria. Nosso Senhor não queria sofrer, não. Mas medo da morte, não. Sofrimento, sim, ninguém quer. Então, se entregue a Deus, não tenha medo dos poderosos, viva a sua vida normal, diga a verdade, confesse, comungue, pronto. É o mundo que tem que ter medo de mim, de nós, porque eles não vivem a verdade. É quem tem pecado, quem vive no pecado, que tem que ter medo de nós, mas acontece o contrário, muita gente da igreja vive com medo. Vejo tanta gente na igreja com medo. Você está com medo de quê? Quem tem medo de mim é o cão. Não é o que eu tenho, não tenho que ter medo do cão, não. Ele que tem medo de mim. Se eu estou com o nosso Senhor, né? Então não tenha medo de ninguém, não. Tenha medo se você não estiver na graça de Deus. O que ele está dizendo aqui? Temei aquele que tem o poder de lançar no inferno, que é o pecado. Porque Deus não quer ninguém no inferno. Quem nos lança no inferno é o nosso pecado. Então tema o pecado, lute contra o pecado. Eu caí, muito bem. Pare de cair, confesse e comece de novo. Pronto. Acabou. Não fique se lamentando o resto da sua vida. E a última coisa que ele diz, essa foi a segunda coisa. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia. Olha que coisa bonita. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Aqui na nossa região tem pardal? Tem? Qual é o passarinho que tem aqui? Hein? Princesa, qual é o passarinho que tem por aqui? Urubu não é passarinho, estou falando passarinho. Pardal. Pardal. Ah, meu Deus, é a velhice, né? Pardal era o passarinho que tinha lá, né? Aqui tem canário, como é aqueles canários amarelos? Tem, como é? Pintacilgo. Diga aí o nome de um passarinho que você conhece, diga aí. Rolinha, vixe. Pronto, rolinha. Tem muita rolinha por aqui? Como é que eu nunca vi essas rolinhas? Tu tá enrolando, né, não? Nunca vi rolinha aqui, não. Diga o nome do passarinho. Estão dormindo? É o quê? Pois vai pegar um passarinho para me ver. Né? Pois bem, então o Senhor está dizendo o seguinte: olha os passarinhos que estão no céu. Nosso Senhor, Ele cuida. Deus não se esquece, está dizendo, nenhum deles é esquecido por Deus. Deus cuida até dos passarinhos. Essa é a mensagem que Ele quer dizer. Então por que é que eu tenho que temer? Eu tenho que temer a quem? Se Deus cuida, Deus coloca a atenção dele até nos passarinhos, até no calango. Pronto, calango, né? Todo mundo sabe o que é calango, né? Até os calanguinhos, Deus cuida. Até as árvores aí que ninguém dá nenhum valor. Mamona, tem mamona por aqui? É, a gente tinha, né? Então Deus cuida de tudo, até
do capim no chão. Deus cuida. Então por que eu tenho que ter medo se Deus cuida dos passarinhos, dos vegetais? E ele diz até dos cabelos da nossa cabeça ele cuida. Gabriel ficar careca, como é que vai cuidar dos cabelos? Então até dos cabelos, dos passarinhos, de tudo, Deus cuida de tudo. Ele não deixa um passarinho cair no chão. A coisa mais bonita que tem é um passarinho voando. Ele voa melhor do que um avião, do avião mais caro que existe. E é uma coisa natural dele, foi Deus quem fez ele daquele jeito. Nenhum avião voa tão bonito como um passarinho. Avião precisa de uma ruma de dinheiro, uma ruma de gasolina, não sei o que, para ele se levantar do chão. Aquela velocidade, o passarinho está aqui, vuco, levantou. Foi Deus quem fez. Então, se Deus cuida dos passarinhos, até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados, não tenhais medo. Para que ter medo? Temer a quem? Deus cuida dos passarinhos, dos calanguinhos, das árvores, de tudo, daquelas criancinhas aqui atrás, né? Deus cuida de tudo, meus irmãos. Não tenhais medo. A pior coisa na vida é você viver com medo. Quem vive com medo não vive. Não viva com medo. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Vós valeis mais do que muitos pardais. Eu tenho mais valor aos olhos de Deus do que um passarinho. Sou mais valioso do que um calanguinho. E se Deus cuida do passarinho, e se Deus cuida do calanguinho, Ele vai cuidar de mim. A gente que se preocupa muito, como Marta, fica uma eterna preocupação, varrendo a casa, botando água no fogo, querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Faça uma coisa por vez. Né? Por quê? Porque Deus cuida de mim. Então essa é a mensagem do nosso Senhor. Mensagem de muita tranquilidade para nós. O mundo hoje está passando um período difícil, né, de muita doença. Os caras mais inteligentes do mundo, essa doença surgiu há quase um ano atrás, um ano. Os caras mais ricos do mundo, mais inteligentes, não sabem, não tem ainda a vacina, não. Eu vou endoidar. Não, Deus está cuidando. Continua cuidando dos passarinhos, dos calanguinhos. Mas para que Ele cuide de mim, eu tenho que deixar, eu tenho que confiar, eu não tenho que ter medo de ninguém, eu tenho que confessar, eu tenho que comungar, eu tenho que adorar, eu tenho que rezar. Pronto, essa é a receita. E se morrer, todo mundo morre, vai morrer com Deus, né? Então, fico com essa mensagem de hoje. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. A gente vale mais do que os passarinhos. E Deus cuida dos passarinhos.